Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos aí com mais informações sobre a pandemia e entrevista sobre o assunto que domina as atenções do mundo. É isso aí, aqui no Jornal da Rede Alesp você fica por dentro de tudo e, claro, sempre muito bem atualizado sobre os trabalhos do Legislativo Paulista. Pois é, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Francisco Almeida, mestre em Tecnologia Nuclear do IPEM da USP. Ele fala sobre radiologia e o combate à Covid-19. Olá, doutor Francisco, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia a todos. Estou à disposição de vocês. Doutor Francisco, gostaria que o senhor começasse explicando como o exame de radiologia, seja o raio-x ou a tomografia, pode contribuir no diagnóstico da Covid-19. Em relação, né, você ter uma imagem precisa da região pulmonar, que é o grande foco, né, de importância para essa doença, né, viral e que atinge a região pulmonar. Então, a tomografia ela vem de encontro a trazer imagens muito verdadeiras para que o médico consiga ter essa precisão diagnóstico, né? Que podemos dizer que são exames em fatias, né? O médico consegue ver precisamente. Já o raio-x, ele é mais um exame inicial para verificar se há algum tipo de lesão pulmonar ou não. Então, a radiologia ela entra nesse propósito, né? De mostrar exatamente o que está acontecendo por dentro desse cliente que está acometido com o coronavírus. Quais são os sintomas apresentados aí pelo paciente que devem chamar a atenção para que seja realizado o exame? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, e também do Ministério da Saúde, a radiologia, todos os clientes, né, todas as pessoas que estiverem internadas, elas já estão com problemas respiratórios. A radiologia em si, ela só vai trazer para o médico a certeza da lesão e quanto que essa lesão já está na região pulmonar. Então, é nesse ponto que a radiologia entra para dar a certeza de quanto esse pulmão já está alterado. Gostaria de saber se o senhor tem algum dado a respeito da quantidade de pacientes infectados pelo coronavírus que apresentam alterações nos pulmões. Em relação, né, aos clientes que estão acometidos com o coronavírus, todos os clientes, os pacientes em si, que estiverem internados, todos já têm lesão pulmonar. Por que isso? Né? Em característica bem simples de dizer, os sintomas do coronavírus ele tem o trato respiratório alto, que é os sintomas gripais, né, bem conhecidos, e o grande problema é quando atinge o trato respiratório baixo, que são os pulmões. É nesse momento que o cliente tem o mais grave dos sintomas, que é a falta de ar, e precisa de oxigênio. Então, a radiologia em si, né, pensando em um contexto de porcentagem, né, em todos os clientes, enfim, podemos dizer que todos os clientes que estão internados, eles precisam ter uma análise de diagnóstica, né, para verificar se essa região pulmonar já está afetada em grande concentração, ou até mesmo os clientes que já estão em UTI, internado, o quanto que está melhorando a região pulmonar. Então, é nesse momento que a gente pensa, né? Todos que estão internados já têm acometimento pulmonar, por isso que precisam de oxigênio. É possível diferenciar o quadro de pneumonia provocado pela Covid-19 de outras pneumonias? Pode sim. O Covid-19, ele traz a característica da pneumonia viral, né? Que tem esse aspecto já conhecido por todos, que é o esfumaçamento, né? Parece que o pulmão tá com esfumaçamento ao invés de estar preto, né? Que é o ar. Então, essa é uma característica clássica da pneumonia viral. Existem as outras, né? Que é a bacteriana, por exemplo, que ela traz outras características na imagem. E isso faz com que o médico tenha certeza de que é viral ou bacteriana, por exemplo, que no caso do coronavírus é a pneumonia viral, né?
é importante que sejam feitos outros exames para fechar o diagnóstico da Covid-19 ou só com exames de imagem, como o senhor citou, já é possível identificar que aquele paciente está realmente infectado pelo novo coronavírus? Então, na realidade, o raio-x, a radiologia, né, seja a tomografia, raio-x, enfim, é o exame final, podemos dizer assim. Antes desse cliente, né, obviamente, adentrar o hospital, ele já fez o teste, que é aqueles testes rápidos, ele já fez o teste de sangue, enfim, ele já tem a certeza que tem a doença. A radiologia, né, ela vai de encontro aos clientes que precisam de internação. Então, não, ela já traz uma certeza para o médico, né, em relação às lesões que já ocorrem no pulmão. Então, antes desse cliente realizar uma tomografia, né, que é o que está sendo solicitado pelos órgãos competentes, né, para uma avaliação médica interna desse cliente, então ele já está com a certeza, ele já tem coronavírus. A radiologia, ela traz a imagem de quanto que essa lesão já existe nesse cliente. Se é a ponto de uma internação em uma UTI ou uma internação em leito, né, em quarto, mas a característica, né, é entender o quê? Como que esse cliente está se portando mediante a essa doença. Então, o agravamento numa falta de ar, por exemplo, vem diretamente ao encontro da quantidade de fibroses que já ocorreu nesse pulmão. Então, há sim uma gravidade e as medicações, né, que os médicos fazem, enfim, de certa forma, precisa de um acompanhamento para verificar se está dando certo, se já teve, né, uma volta positiva do processo respiratório ou não. Então, é nesse momento que se age com exames, na realidade. Então, você está dizendo que a radiografia, enfim, a ultrassonografia, ela ajuda, então, a acompanhar de uma forma mais eficaz o estado do paciente e, a partir disso, o médico, o especialista, vai poder dar a medicação melhor para aquele momento, vai poder dizer o comprometimento, se o paciente está se recuperando adequadamente da Covid-19. Então, ela é fundamental nesse processo, né? Perfeito. Entre os exames, né, precisa deixar bem claro que é a tomografia computadorizada que é o exame ouro, né, que é o exame que se coloca à frente de entender o quê? O quanto esse cliente já teve a sua recuperação, ou até mesmo aquele que está internado inicial, o quanto que já está o agravamento. É claro que a direção médica, né, em relação as condutas, aí já entra em outro contexto. A tomografia, né, ela vai trazer para o médico a importância de entender se esse cliente necessita aí de uma longa internação, né, a mais do que indicado, se ele já está pronto para fazer a troca, né, do respirador mecânico para um oxigênio, o uso, né, do oxigênio de uma maneira através de máscaras. Então, e obviamente entender o cliente, né, no caso, minha falta de ar está em nível 5, por exemplo. Então é grave, não é grave. E dessa forma, só o cliente falando e os exames médicos clínicos, que é a ausculta, né, não é uma certeza para entender o quanto que já está grave a alteração que ocorreu no pulmão. Então, dessa forma, uma tomografia ela vai te dar certeza de como está o aspecto e aí o médico decide o quanto de porcentagem esse pulmão já foi ofendido. E a partir daí ele consegue ter uma recuperação. É claro, né, que o ato de aumentar ou diminuir dose de medicação, o prazo, né, o tempo aí de medicação, vai de encontro a diversos processos. Porém, é claro que se ele, o médico, né, entender como que está a evolução da doença nesse indivíduo, né, nesse cliente, é claro que ele vai tomar uma posição muito mais certeira e com certeza aí vai ser uma recuperação muito mais positiva, né? Então, a radiologia ela está trazendo isso, essa importância de mostrar para o médico a evolução do quadro.
se está melhorando ou se está piorando. E isso vem de encontro diretamente no ato do tratamento mesmo desse cliente. Gostaria que o senhor falasse um pouco com relação aos protocolos, quanto nesse manejo, né, do paciente e também com relação à higiene dos equipamentos. Dentro do setor, né, da radiologia, por estar sendo aí uma das características principais do hospital, mediante essa avaliação, os cuidados também aumentaram, né? Por exemplo, se o hospital tem um setor de radiologia com diversas salas, geralmente uma das salas está sendo separada somente para pacientes com coronavírus já internados, né, ou em fase aí de tratamento inicial, para que outras pessoas não tenham contato com o mesmo ambiente, embora praticamente seja impossível não ter contato, mas evita-se sim a sala. Então, a higiene é o geral, né? É o básico de qualquer hospital ou qualquer data, né, que se fosse fazer o exame. Então, a higiene do equipamento, com produtos específicos hospitalares, tanto no equipamento, na mesa que esse cliente deita, no avental de proteção contra a radiação que ele usa. Então, esses cuidados estão sendo tomados de uma forma muito mais eficiente. E o protocolo que se usa, basicamente, está ligado com região pulmonar, né? Então, pode-se dizer que, embora tenha uma radiação ionizante, o raio-x em si, né? Não importa que seja a tomografia, a radiação é a mesma do raio-x. Então, está, sim, sendo um manejo, né, de todo esse processo com segurança, protegendo o cliente contra a radiação, diminuindo dose e assim por diante. Então, todos os protocolos, mediante a essa situação, estão sendo tomados. Até a repetição dos exames, que em alguns casos há necessidade, tem sim uma certa preocupação de dias que pode ser feito, o tempo que pode se expor o cliente, e dessa forma não se preocupar somente com a pandemia, né, o coronavírus, mas também se preocupar com esse cliente que vai precisar fazer um exame que tenha radiação. Então, precisa, sim, tomar um cuidado, e esses cuidados estão sendo protocolados. Então, dessa forma, há uma segurança, né, em todo esse processo. Francisco, eu queria saber, dentro do contexto da pandemia, qual a porcentagem, né, de cada 10 radiografias que vocês tiram hoje, quantas estão associadas, em média, na prática, na sua prática, de uma maneira geral, qual porcentagem está associada à Covid, né, da quantidade de radiografias? Aumentou muito? Pensando assim em movimento nos hospitais por problemas respiratórios, né? Claro que dentro desse grupo, né, de colegas que trabalham, eu posso dizer para você que sim, aumentou bastante a presença, né, de clientes, enfim, com processos respiratórios. Mas o raio-x em si, ele não te dá uma certeza primária do processo. Não dá para falar esse cliente tem coronavírus com uma imagem de raio-x, né? Então, o que acontece? Há uma necessidade desse cliente estar internado para ter um acompanhamento certo do processo. O que nós podemos dizer na área da radiologia em geral é que, às vezes, um raio-x de um cliente que já está sentindo aqueles sintomas de gripe forte, né? Que já tem aquele início de falta de ar, enfim, e o médico ainda não solicitou, por exemplo, né, os testes, do qual geralmente se faz primeiro, né, para ter a certeza. Então, podemos dizer que, assim, aumentou, sim, o movimento, né? Não é um movimento comum, podemos dizer, seja hospital particular ou público, dos colegas, né, de nós que trabalhamos aí com esse contexto. Então, podemos dizer que, se for colocar em porcentagem, não existe esse número, né, de forma inicial. Então, como esses exames são feitos para ter a certeza de lesão, então posso dizer que todos que são feitos para pacientes com coronavírus, todos têm lesões pulmonares, sim, né, que é a característica dos internados. Agora, se for um cliente que simplesmente tem febre, falta de ar, alguma coisa do gênero, que o médico pede um raio-x, esse raio-x ele não dá a certeza se é coronavírus ou não.
ele vai te mostrar na imagem que existe uma lesão no pulmão. Agora, qual é essa lesão? Então, precisa, sim, de certezas, que aí entra com análises clínicas, né? Que são os exames que estão sendo feitos com sangue, enfim, para ter a certeza. E a partir daí, esse cliente interna. Aí é feita a tomografia, que de certa forma vai dar a certeza de quanto tem de lesão, mas já existe a confirmação de que o indivíduo, né, a pessoa, já tem o coronavírus. Tá certo, gostaria de agradecer o Francisco Almeida, que é mestre em tecnologia nuclear do IPEM, da USP, né? Falando aí sobre radiologia e combate à Covid-19. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. A Secretaria de Estado de Logística e Transportes, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, investirá mais R$ 3.700.000 nos serviços de conservação especial e de reabilitação da sinalização horizontal da SP-063, a rodovia Luciano Consolini, no trecho entre os quilômetros 18 e 26, em Itatiba. A iniciativa atende reivindicação do deputado Edmir Chedid, do Democratas. O deputado Edmir Chedid explicou que dessa forma será possível manter por mais algum tempo as condições de tráfego da SP-063 e que o ideal seria a execução de obras e de serviços de restauração de grande porte em toda a extensão da via. Mas enquanto isso não ocorre, a liberação desse investimento garante o conforto e a segurança dos usuários deste sistema viário. Dentre os serviços de conservação especial contratados pelo Departamento de Estradas de Rodagem estão as intervenções na camada de rolamento, estrutura do pavimento e no sistema de drenagem superficial e profunda, além da reabilitação da sinalização horizontal da SP-063. O governo do estado, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAAI, inaugurou a estação de tratamento de esgoto, a ET, né, de Bom Jesus dos Perdões. O empreendimento, que contempla a reivindicação do deputado Edmir Chedid do DEM, tem capacidade para tratar 100% do esgoto coletado, o que beneficiará mais de 21.700 moradores. De acordo com o parlamentar, a ET Bom Jesus dos Perdões foi construída por intermédio do programa Água Limpa, que tem por finalidade implantar sistemas de tratamento de esgoto em municípios com até 50 mil habitantes não atendidos pela Sabesp e que também não possuem um serviço autônomo. Segundo o parlamentar, a iniciativa recebeu 19,2 milhões de reais do governo do estado de São Paulo e a estação de tratamento de esgoto está localizada no quilômetro 62 da pista norte da rodovia Dr. Dom Pedro I. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Cláudio Galvão, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Ele nos fala aí sobre síndrome desenvolvida por crianças infectadas pela Covid-19. Bom dia, doutor Cláudio Galvão. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de esclarecer sobre o assunto. Doutor Cláudio, antes, a preocupação com a infecção do novo coronavírus por crianças era menor, mas agora já começa a ser diagnosticada a síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica. Gostaria que o senhor explicasse o que é essa síndrome. Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem que voltar que, assim, o coronavírus continua sendo, para crianças, uma doença que tem tido muito baixo impacto, uma mortalidade muito baixa. A gente, por exemplo, em casos de crianças com câncer, alguns tipos específicos de câncer, existe um maior risco. Então, assim, ele continua a ser uma doença para essa faixa etária, para pessoas mais jovens, que tem uma baixa mortalidade. Essa síndrome, na verdade, quando eu chamo síndrome, por exemplo, você tem uma doença, ela tem um determinado nome, é uma coisa bem caracterizada. Síndrome são uma série de características que se somam. Doutor Cláudio, desculpe interromper o senhor um minutinho, só para avisar que a partir de agora nós estávamos aí no nosso canal, no YouTube, né, com o Jornal da Rede Alesp, e agora nós estamos ao vivo, né, para a Rede Alesp, em todo o estado de São Paulo, pela TV Alesp. Pode continuar, doutor, desculpe interromper. Não tem problema. Então, assim, o que acontece? Você tem que primeiro caracterizar o que é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Então, assim,
Essa síndrome que estão chamando de síndrome multissistêmica inflamatória, isso já existia, formas parecidas em outras doenças. Então, a gente já reconheceu essa doença. Então, assim, o que o coronavírus tem de diferente, tanto para adulto quanto para criança? Em algumas pessoas, ele causa uma forma grave de doença que, no passado, outros vírus eram capazes de produzir, só que era uma situação muito rara. Então, assim, essa doença, a gente pode ter doenças muito parecidas por outros vírus, mas pelo coronavírus, ela se torna mais frequente. Em criança, claro, a gente estava prestando atenção, essas informações começaram a vir meio descoordenadas da China, e hoje a gente sabe que essa doença existe, mas ainda é uma coisa relativamente rara. Então, o que vai fazer? Então, assim, precisamos entender melhor o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico não é uma coisa assim muito simples, né? Tanto que estão se falando assim de anticorpo, imunidade celular, etc. Basicamente, nosso sistema imunológico ele vive no equilíbrio. Né? A gente tinha uma noção que a gente está sempre combatendo vírus e bactérias, e não, a gente vive equilibrado com vírus e bactérias. O que acontece com essa situação da Covid? Ele provoca uma reação inflamatória, nosso sistema imune, ou de algumas pessoas, começa a se auto-atacar para atacar o vírus e acidentalmente causa uma autoinflamação. Então, você produz uma inflamação contra você mesmo. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, em doenças reumatológicas, reumatismo, quando você ataca o seu próprio corpo. Então, é isso que acontece nessa situação. Mas, assim, é bom esclarecer isso aí, não é um sinal assim de que se deva ficar desesperado ou que muitas crianças vão ser acometidas por isso. Todavia, é um sinal de alerta. E essa doença, ela deve estar sempre no radar de qualquer pediatra, porque ela pode acontecer de formas parecidas com outros vírus. E quais são as relações que podem ser estabelecidas entre essa síndrome e a Covid-19? É possível dizer que pode ser uma complicação da infecção pelo novo coronavírus? Qual que é a relação existente entre essas duas coisas? Então, o que dá? Desde o início, né, quando começou o coronavírus, tanto em adulto quanto criança, a gente viu assim, ele faz algumas coisas, o vírus tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, vamos pegar um vírus da gripe. Então, assim, vírus da gripe você pode, por exemplo, uma pessoa A pega uma gripe mais leve, outra vai pegar mais intensa e outra pode falecer. O coronavírus, ele induz o sistema imunológico a fazer uma autoagressão. Então, assim, é só o coronavírus que faz isso? Não é só ele. Outros vírus fazem. Por que o coronavírus faz isso numa frequência tão elevada, de crianças a adultos? A gente ainda está descobrindo. Então, assim, com o coronavírus circulando, a gente tem que redobrar a atenção, porque essa é uma síndrome rara em crianças, mas, claro, no paciente com coronavírus ela é maior, e você tem que prestar atenção nisso. Porque você pode, por exemplo, teve crianças agora com formas que se encontrou coronavírus com uma forma em apêndice, né, simulando um quadro de apendicite, simulando um quadro de diarreia. Então, você tem que ficar atento para situações inusitadas, que a gente já viu em outros vírus e agora tem que ficar mais atento. Então, assim, quem trabalha com hematologia, oncologia e vê esses pacientes, a gente mais ou menos que reconhece, porque a gente já via isso em outros pacientes em situações mais raras. Então, assim, agora, qual é o gatilhozinho, por que algumas pessoas vão ter a doença? Isso a gente não sabe exatamente. E mesmo assim, você expõe um número grande de crianças, a probabilidade disso acontecer com uma criança é muito baixa, mas ela existe e está sendo reportada. Doutor, para ajudar aí pais e responsáveis, né? Quais são aí os sinais que servem de alerta, né? Os sintomas que devem ser observados com mais atenção? O que está acontecendo agora? Então, tem duas coisas. Então, assim, essa síndrome, geralmente, ela é super aguda, ela pode acontecer em outros pacientes. Você pode vir com sinais de febre, de fraqueza. O coronavírus em criança pode vir com um quadro de diarreia. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa curiosa e paradoxal. Pelo isolamento que está acontecendo e a criança fora de escola e de creche, desculpa, vários vírus não estão circulando. Então, assim, os pronto-socorros de pediatria, eles estão vazios e vários hospitais pediátricos, inclusive, estão demitindo pediatras pela absoluta falta de atendimento. Então, assim, as pessoas costumam brincar,
tudo é virose. Então, a gente hoje tem uma comprovação. Não, vírus tem um papel importante aí nas doenças infantis. Então, assim, qualquer sinal agora, né, nesse momento, em que a criança possa ter uma febre mais importante, diarreia, a gente vê quadros abdominais com dor abdominal, com cansaço, então você deve procurar o atendimento. Mas eu volto a esclarecer, essa é uma situação incomum, é uma situação rara. A gente não deve gerar pânico por causa do coronavírus em criança, né? Então, não imagine que isso vai ser uma situação comum. Então, são casos que são reportados eventualmente, a gente está tendo que prestar atenção, mas é mais um sinal de alerta, porque essa doença multissistêmica, você tem outras formas dela. Você pode ter pacientes com febre, eles podem evoluir com quadros graves, e a gente tem que estar sempre alerta, né? Tem uma síndrome que chama síndrome hemofagocítica, que é meio parecida com essa doença, a gente está alerta. Outra doença chama doença de Kawasaki, também é parecida com ela, a gente também tem que ficar alerta. Então, eu acho que os pais assim estão vendo seus filhos ficar menos doentes esse ano, mas algum sinal de doença, mesmo de febre, nesse ano, nessa situação em particular, ele requer sim que o pai e a família procure atendimento. Doutor, quais são as complicações que essa síndrome multissistêmica pode gerar? É possível, o senhor esclareceu que são casos raros, mas é possível que leve a criança a óbito? É possível, porém é pouco provável, né? Do coronavírus a gente tem pouca informação ainda, então assim, o que a gente tem? Casos oncológicos de algumas doenças que, por exemplo, leucemia mieloide aguda, que é uma doença grave por si só, a gente já tem um histórico de óbitos em criança. Pode acontecer, então assim, essa síndrome multissistêmica, ela pode eventualmente você ter um comprometimento cardíaco, um comprometimento inflamatório, como acontece nas síndromes hemofagocíticas, e ela pode levar a óbito. Mas isso é uma situação extremamente rara, olhando tanto os dados que a gente tem aqui do Brasil, embora esses dados ainda sejam assim muito, vamos dizer assim, muito limitados ainda, porque as informações estão chegando. Então, assim, é possível, mas não é uma preocupação. Por exemplo, a probabilidade de uma criança fazer isso e dela ter uma outra doença rara é mais ou menos a mesma. Então, é muito importante esclarecer que isso não é um motivo para desespero ou para ficar com medo. E, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que esse ano ele não está circulando por conta do isolamento, é um vírus muito mais grave e muito mais... ele mata muitas crianças todos os anos. E, às vezes, as pessoas não dão atenção para ele. Então, por exemplo, esse ano era para várias UTIs estarem lotadas ainda esse mês de pacientes com vírus sincicial. E algumas crianças menores de 1 ano, principalmente, podem falecer dessa infecção. Então, assim, a gente não está tendo vírus sincicial. O número de casos de coronavírus em criança grave é infinitamente inferior a isso. Então, eu acho que é, claro, um sinal de alerta, mas não é um sinal de desespero. É isso que eu quero deixar bem claro. Doutor, qual que é o tratamento indicado aí para a síndrome? Né? É necessário a internação ou é possível que o acompanhamento seja feito em casa? Não, quando você tem essas síndromes multissistêmicas inflamatórias que aparecem, são síndromes assim. Então, assim, o que ela diz? É uma autoinflamação, então eu começo a atacar meu próprio organismo, posso fazer febre, eu posso fazer quadros pulmonares graves, então esse paciente geralmente vai estar internado. A gente vai fazer, claro, tratamento sintomático, se pode tentar, por exemplo, o uso de corticoides, você tem eventualmente usar imunoglobulina, e é claro, o que acontece? O coronavírus ele cria aí um viés de confusão, porque assim, você tem outras síndromes raras que você tem sempre que estar alerta. E quando eu digo rara, é rara mesmo. É assim, se você pegar um hospital pediátrico, por exemplo, de 200 leitos, então assim, você tem uma ou dois pacientes com essa síndrome por ano. Um hospital desse mesmo porte, por exemplo, vai ter 80, 90, 100 crianças com câncer infantil, que é uma coisa também, não é raríssimo, mas é incomum por ano. Então, você vê que isso é raro. Com o coronavírus, isso aumentou. A gente não sabe ainda exatamente a incidência, mas essa síndrome ela requer tratamento.
é mais ou menos assim, o teu organismo, o teu sistema imune, ele começa a se combater, a se autodestruir. É o que acontece, por exemplo, nas formas graves da Covid, porque assim, uma pessoa normal, ele vai pegar a infecção por Covid, vai fazer o quê? Ou não faz nada, ou faz um quadro leve, ataca o vírus e o vírus vai embora. Uma pessoa que tem a predisposição a fazer um quadro inflamatório, ele pega o vírus e faz aquele quadro grave, onde a morte pelo coronavírus muitas vezes é uma reação inflamatória tão grande no indivíduo que ele, na tentativa de matar o vírus, ele se mata, o sistema imune dele se mata. Então, quando se tem essa suspeita, é sempre critério de internação. A gente diz que é diagnóstico diferencial com outras doenças, como doença de Kawasaki, por exemplo, e você acaba fazendo um tratamento mais amplo na tentativa de controlar, de tratar esse paciente. Então, o que aconteceu? Hoje, por exemplo, alguma situação inusitada que o paciente tem, uma diarreia estranha, uma febre, etc., está se testando o coronavírus na maioria dos pacientes pediátricos em emergências. Mas, assim, quando você olha, por exemplo, os números são gritantes. Claro, você tem lá na UTI adulto, por exemplo, um hospital grande, você tem 50 internados, quando você olha a UTI pediátrica, tem um suspeito, interna 2, ficam poucos dias. Então, é muito desproporcional isso. Doutor, no caso das crianças que passam por tratamentos oncológicos, essa síndrome ou até mesmo a infecção pelo novo coronavírus pode ser mais agressiva? Pois é, isso é uma pergunta interessante. A gente está aprendendo muito sobre isso. Então, assim, o que acontece? Dependendo do tratamento oncológico, de algumas fases do tratamento oncológico, a criança pega coronavírus e a gente só fica sabendo porque assim o pai fica sintomático e a gente testa a criança e ela por acaso está positiva sem apresentar absolutamente nada. Então eu tenho um exemplo agora de um paciente que estava a caminho de fazer um transplante de medula óssea sem estar com sintoma algum. Se fez a triagem para começar o procedimento de transplante e se notou que a criança tinha o coronavírus, estava positivo, mas foi um achado ocasional. Então, assim, essa gama é muito grande. A maioria das crianças realmente não vai fazer nada de importante ou sintomatologia, mesmo em tratamento oncológico. Mas algumas delas, poucas, sim, desenvolvem quadros graves. Algumas a gente não sabe se a doença dela já era grave, ela morreu com o coronavírus ou ela morreu por causa do coronavírus. Mas sim, a gente tem que prestar atenção e a gente monitora. Aparentemente, o que a gente vê é que essas crianças parecem não transmitir, e é o que está vindo da literatura. As crianças têm pouca capacidade de transmissão, mas a gravidade ela vai variar muito. Mas, por exemplo, vamos supor, se eu pegar assim, coronavírus e comparar com vírus sincicial respiratório, vamos pegar um paciente bem grave, por exemplo, transplantado de medula. O vírus sincicial respiratório, que é um vírus comum, que esse ano não está circulando, ele tem uma capacidade, uma letalidade, uma mortalidade que inclusive, posso dizer que é superior ao coronavírus. Eu já vi centro de transplante ter que parar e fechar por conta disso. A mesma coisa com o H1N1. Então, o coronavírus é um vírus que chama atenção, que a gente presta atenção nele, mas nessas crianças ele tem uma gravidade parecida com os outros vírus. A gente não despreza, mas tampouco também a gente fica assim apavorado. Estamos monitorando em vários locais do Brasil. Você teve um pico lá no norte do Brasil, agora está caindo, alguns casos nas outras unidades da federação, mas assim, em breve a gente deve publicar esses dados. Mas os dados do mundo mostram isso, né? A oncologia pediátrica é uma coisa de preocupação, mas não é uma coisa de desespero. O que acontece é que, assim, como o coronavírus atrapalha o diagnóstico, então, assim, a gente sabe que tem paciente que deve estar em casa, o diagnóstico foi atrasado pela falta por medo de ir ao posto de saúde ou ao consultório fazer o diagnóstico. Atrapalha porque tem menos gente doando sangue, atrapalha porque atrasa o transplante de medula óssea, então às vezes o doador vai doar medula, faz um teste e está positivo mesmo sem estar sintomático. Então o coronavírus em si ele desorganiza todo o sistema.
Mas se você olhar os hospitais pediátricos hoje do país, os hospitais estão todos numa crise sem precedentes, tendo que demitir médicos por falta de pacientes, pela não circulação de todos os outros vírus. Doutor, existe alguma suspeita aí ou razão de que a síndrome fique concentrada nas crianças, né? A idade pode ter alguma influência? O senhor já falou um pouco sobre isso, mas... Então, o que que acontece? Por exemplo, você pega assim, olha que curioso, né? Você pega o vírus da gripe e ele, quando ele vem, ele pega a criança pequena. O corona ele vai piorando conforme vai avançando a idade. E é claro, você tem aí relatos de pessoas com 30, com 25 anos que acabaram falecendo com o vírus, mas essas pessoas a gente vai saber num futuro muito próximo que provavelmente elas devem ter mutações específicas para fazer a doença mais grave. Então, assim, a tendência é que na criança menor você tenha menos doença. Por que a gente não sabe? Algumas possíveis explicações. Talvez a vacina do sarampo cause um tipo de imunidade parcial contra o coronavírus. Talvez a vacina de gripe também possa fazer algumas coisas, a BCG. Então, tem uma série de coisas que estão sendo estudadas para tentar entender essas diferenças. A gente não sabe ainda. Parece que se vacinar, você protege parcialmente contra o coronavírus, porque assim, as pessoas falam em anticorpo. Então, assim, o que é um anticorpo? Eu tenho uma determinada infecção, meu organismo produz um anticorpo contra aquela infecção, eu consigo dosar lá, um anticorpo contra a hepatite está positivo. Então, eu consigo ver que aquele anticorpo contra a hepatite, né, esse anticorpo é produzido por uma célula, geralmente por células, chamam de memória, células B, mas existe uma coisa chamada imunidade celular, ou seja, meu sistema imune, ele teve um vírus, por exemplo, de uma determinada gripe, ele conhece a sequência de uma gripe e eu sou infectado por outra gripe. Ele usa aquela memória que ele tem, aquela memória celular que ele tem, para atacar aquela gripe, e aquilo funciona. Coronavírus é uma classe de vírus muito comum. Então, eles postulam que quem foi exposto, por exemplo, a outros coronavírus há pouco tempo, e criança, provavelmente acontece muito isso, porque eles pegam um resfriado comum, muito desses resfriados comuns são por outras formas de coronavírus que a gente já conhece, e a gente, por exemplo, esses outros coronavírus desse ano, em criança, por exemplo, transplantada, eles não faziam nada. Então, assim, ela pode ter pego esses resfriados e ter feito imunidade parcial. Então, talvez seja essa uma das explicações, por que eles não fazem formas tão graves. Ao mesmo tempo, como eu já disse, assim, essas crianças que vão fazer essas formas graves, provavelmente ela tem alteração, alguma mutação que faça com que ela desenvolva essa reação imunológica mais grave, né? Então, a pergunta não é, isso é uma síndrome nova? Não. Mas por que o coronavírus faz isso e quem são os suscetíveis? Eu me arrisco a dizer que a um futuro próximo a gente possa, sim, fazer uma triagem ou criar algum teste e dizer, olha, pessoa de determinado perfil tem mais chance de fazer a doença do que outras. Porque mesmo sabendo que a doença mata mais pessoas idosas, a gente vê vários idosos tendo a doença e saindo dela, assim, sem muitos sintomas. Agora eu tive um conhecido meu com quase 80 anos que foi fazer a sorologia, que viu sorologia positiva, quase morreu de susto, mas aí a doença já havia passado. Doutor, para os pais que estão nos acompanhando, enfim, responsáveis, gostaria que o senhor deixasse aqui algumas dicas de como proteger as crianças. A gente sabe que, às vezes, né, crianças que engatinham, ficam mais no chão. Então, assim, dicas simples que podem ser adotadas no dia a dia para ajudar, né, para proteger também as crianças do coronavírus. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar numa coisa muito importante, porque, assim, nós precisamos ter contato com o vírus, bactérias, etc., para formar anticorpo, etc. Então, a gente está numa situação excepcional. Então, assim, se a gente cair aí para excessos, é claro que agora esse é um período diferente, a gente corre risco. Mas criança é a mesma orientação de sempre, quer dizer, higiene das mãos, cuidar com que ela está
com o que ela está ingerindo, né? A criança vai acabar ingerindo e tocando objetos, colocando na boca. Então, assim, a higiene das mãos, eu acho que isso pode ficar de mensagem para o futuro, por exemplo, de você higienizar melhor as mãos, de você higienizar melhor as suas mãos. E a mensagem mais importante de todas é a seguinte: teve agora esse movimento anti-vacina, que não deve, não pode, etc. Eu espero que o coronavírus acabe com esse movimento anti-vacina. Porque, assim, estava voltando o sarampo, está voltando outras doenças que estavam praticamente erradicadas, estavam voltando. Então, assim, é necessário vacinar seus filhos, é necessário fazer consulta regular ao pediatra, não fuja do seu pediatra, do consultório do pediatra por causa do coronavírus. E a questão de higiene, higienize as mãos, higienize as suas mãos. E quem tiver indicação de tomar vacina de gripe, seja criança ou seja idoso, tem que tomar as vacinas. Então, eu acho que a minha mensagem é: siga corretamente toda a vacinação. Eu espero que esse movimento anti-vacina ele seja extinto com o coronavírus, porque a vacina vai chegar, as pessoas vão se vacinar e vão começar a levar as vacinas mais a sério. Esse movimento anti-vacinas ele era muito perigoso, então eu acho que mais do que ficar neurótico com higiene, a gente tem que lembrar de todas as vacinas e, eventualmente, essas vacinas que as crianças estão tomando e, eventualmente, possivelmente, elas estão protegendo as crianças de formas mais graves de coronavírus. Talvez seja por isso essa explicação. Mas eu acho que não é para nenhum pai nem uma mãe ficar neurótico com o seu filho ou ficar com medo ou evitar, não deixar ele encostar em nada, porque isso aí pode levar um caos, um desespero completamente desnecessário. Doutor, o que o senhor atribui a esses movimentos negacionistas, né, contra a ciência? O que está acontecendo? Sempre existiram, agora estão mais evidentes? Isso tem uma revista que acabou se desacreditando muito, a Lancet, publicou um artigo há muito tempo atrás associando vacina contra autismo. Foi um artigo mal feito, falsificado e foi tirado do ar. Depois a própria Lancet, nessa história da cloroquina, publicou um artigo também que todo mundo duvidou, que tinha um número de pacientes exageradamente grande que dizia que a cloroquina não funcionava. Claro que agora já tem estudos mais sérios, mostrando que realmente talvez ela realmente não tenha grande efeito, mas isso ajudou muito nesse movimento antivacina. E o que aconteceu? Quem é mais velho viu as pessoas morrerem. Por exemplo, eu sou mais velho e eu vi meu irmão ser internado por meningite quando eu era criança e vi gente morrendo de meningite, a gente via pessoas que morriam de sarampo, etc. Como tudo ficou melhor, o mundo ficou mais limpo, as pessoas começaram a fazer esse movimento negacionista. Então eu acho que assim, vacina realmente eu acho que não é uma questão de direito individual, é um direito coletivo, porque se eu não me vacino, eu posso contaminar as outras pessoas. Então eu acho que esse movimento tem que ser combatido. Eu sou uma pessoa de um aspecto assim muito liberal, mas nessa questão de vacina, gente, eu acho que isso tem que ser, eu acho que questão legal de ser interpelado, conselho tutelar, etc., se uma criança não for vacinada. Acho que vacina agora vai se mostrar assim, uma coisa muito importante. A humanidade só chegou até aqui, a gente só vive bastante porque tem vacina. No tempo dos meus avós e dos meus pais, você perdia 1, 2, 3 irmãos por doenças, como meningite, como sarampo, como a paralisia infantil, coisa que desapareceu, né? Então, eu acho que a gente tem que acabar com esse movimento de negacionista de vacina. Isso tem que sumir. Isso aí é um desenvolvimento enorme para a humanidade. Quer dizer, a gente avançou muito com as vacinas. Nós não podemos deixar isso se perder. Como é que o senhor vê, né, para a gente terminar a nossa entrevista, assim, como é que o senhor vê aí possíveis mutações, síndromes, né? Porque o vírus é muito novo ainda, né? Então, quer dizer, a gente não sabe os efeitos. Assim, é possível aparecerem outras doenças associadas à Covid no futuro? Já existem relatos disso? Isso, porque assim, o vírus ele faz mutações, isso é natural, tá? Todo vírus ele vai fazendo pequenas mutações. Então isso é um processo natural. Então eu falo, achei uma mutação do vírus. É um processo absolutamente normal.
Então, assim, é possível, assim, e tem relatos de doenças estranhas, por exemplo, o sujeito fazer uma encefalite, né, uma inflamação do cérebro por coronavírus, tem. Então, a gente fica mais atento. Como eu disse, quem trabalha numa área como eu trabalho, que eu trabalho, por exemplo, com hematologia, tanto de adulto quanto criança, oncologia pediátrica, vejo paciente transplantado, então, assim, a gente tem uma atenção. E quando começou a aparecer a Covid, fala, olha, isso se parece com doenças que a gente já conhecia. Então, a gente tem que ficar atento, porque uma vez assim, vamos supor, eu acho que a vacina deve vir, uma vez que eu vacine, eu continuo tendo que prestar atenção nessas síndromes, porque essas síndromes inflamatórias, essas doenças estranhas, elas vão continuar acontecendo. Quer dizer, a gente ainda está aprendendo, e eu acho que com o coronavírus a gente vai aprender mais, inclusive a prevenir essas outras doenças, ou a reconhecer, causada por vírus tão comuns, um chama citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, que são vírus que estão circulando facilmente por aí, e podem, numa percentual pequeno de pessoas, causar doenças muito graves. Então, a pergunta é, essas síndromes já existiam, essas doenças graves já existiam. O que o coronavírus fez? Ele dá isso numa proporção muito maior da população. Então, saber qual é o poder que ele tem, onde é que estão essas mutações, talvez faça que a gente consiga prevenir, ou reconhecer, ou encontrar esses pacientes antes. E uma outra coisa positiva, se tinha muita questão de fazer, eu vou fazer teste para detectar vírus, é PCR, a técnica chamada PCR, custa caro, custa R$250. Eu acho que essa mentalidade tem que mudar, a gente tem que começar a aprender também a monitorar os vírus, porque assim, há outras viroses potencialmente graves, por exemplo, adenovírus em recém-nascido, é um vírus que circula por aí, a gente tem que reconhecer esses vírus para a gente poder se prevenir, poder tratar, poder vacinar, né, e tomar as ações. Então, eu acho que barateando o PCR, isso também vai melhorar muito o cenário, né? E os pais também não vão ficar irritados mais, é só uma virose. Não, eu vou dizer a virose, eu vou dizer o nome da virose para o familiar. Então, eu acho que nesse aspecto tem muita coisa, acho que positiva que vai acontecer. Eu acho que a gente está aprendendo e vai aprender muito mais sobre coronavírus. Tá certo. Gostaria de agradecer o médico Cláudio Galvão, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, doutor Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Bem, pessoal, para quem gosta da festa italiana de Nossa Senhora da Quiropita, mas nem tanto da multidão que ela atraiu nas ruas que ela atrai, né, nas ruas do Bexiga, na região central de São Paulo, a versão online do evento em 2020 é uma notícia aí para se comemorar, né? Durante este mês, os pedidos devem ser feitos até quinta-feira anterior aos sábados, 15, 22 e 29, de entrega dos produtos e quitutes italianos. O delivery atende aos pedidos em um raio de até 7 quilômetros, mas também é possível retirar as encomendas no local onde tradicionalmente acontece a festa, em frente à igreja de Nossa Senhora da Quiropita. O cardápio e outros detalhes da festa italiana de Nossa Senhora da Quiropita deste ano estão no link aquiropita.pedzap.com.br. Oba, eu vou pedir, porque está pertinho, né? E a gente está aqui agora com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que fala com a gente sobre o projeto 529 do governo do Estado, que trata aí de uma mini-reforma administrativa. Deputado, seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Rede Alesp. Qual que é a opinião do senhor em relação a esse projeto? Qual que é a análise que o senhor faz? Bom, primeiro agradecer o convite, sempre é importante participar desse debate. Bom, eu acho que a primeira observação que nós vamos fazer é que o governo manda um projeto que não é um projeto qualquer e pede urgência, o que significa 3 sessões virtuais ou presenciais, para que o projeto comece a tramitar e possa ser votado. Sei que o governo tem muito interesse, tem pressa, agora não pode ser dessa forma, atropelando o debate, até porque ele vai extinguir empresas, ele vai mudar a base de cálculo do TCMD, ele vai reduzir isenções e, pior, pede um cheque em branco para a Assembleia, para que o governo não mande mais as propostas de renovação de isenções fiscais. Então, não é um projeto qualquer, mexe no IANSP, fazendo com que haja uma taxa maior do que tem hoje, mexe na base de cálculo do IPVA. Nós estamos falando de um projeto que vai mexer com a vida de muita gente. E tem um lance que eu acho que é importante destacar. Quando ele fala que não vai ter aumento de alíquota, não é bem assim, porque no caso do ITCMD,
a base de cálculo foi alterada, significa que mais gente vai contribuir, vai pagar. Estão prevendo, inclusive, um aumento de arrecadação do ITCMD. São 10 aí, entidades aí descentralizadas, né? Extinguir aí 10 entidades descentralizadas como autarquias, fundações e empresas até o ano de 2021. Aí a gente tem Fundação Parque Zoológico, Companhia para o Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, a CDHU, e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, a MTU de São Paulo, né? Qual que é o impacto disso? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer uma correção aqui é que o governo anunciou 10, mas mandou 9. A Fundação Florestal está fora. Na realidade, parece que muda apenas um departamento que está na secretaria. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter clareza. A segunda, o governo propõe extinguir órgãos que são importantíssimos. Considere que ele tirou a Fundação Florestal, mas pô, ele está mexendo no ITESP. O ITESP é responsável pelas entidades quilombolas, pela regularização fundiárias do Estado. Não deve haver nenhuma economia apenas com a extinção das siglas. Você vai ter que manter os funcionários que são concursados. Eles vão ser alocados, portanto, o custo vai continuar existindo. Me parece que aqui o governo erra. Para que o governo tenha recursos para o próximo ano, que é um ano pós-pandemia, em que o governo aposta muito que nós vamos viver uma situação difícil financeiramente, ele tinha que mudar essa lógica. Ele não tinha que mexer em trabalhador, ele não tinha que propor PDV, até com um argumento muito ruim, dizendo que os trabalhadores estão desmotivados. Estão desmotivados porque esse Estado não reajusta salário, não valoriza servidor. Agora, dizer que vai propor demissão de 5.600 funcionários porque eles estão desmotivados, o Estado deveria motivá-los, pagando melhor salários, tendo um plano de carreira, valorizando os trabalhadores. O que o governo não faz, e aí mostra a sua fraqueza, é taxar os milionários do Estado. Sabe por que ele não faz? Porque ele também está ali, junto com os milionários do Estado. Estava na hora do governo mostrar audácia, mostrar que ele está sintonizado com o que se discute no mundo. Hoje, os bilionários do mundo fizeram cartas há um mês atrás dizendo: nos taxem para ajudar na pandemia. Aqui o governo prefere receber doações. Anunciou que teve doações de 1 bilhão. Bom, muito bom, doação é importante. Agora, põe a mão no bolso mensalmente para contribuir com o combate à pandemia. Isso, infelizmente, o governo mostra uma fraqueza muito grande. E, por fim, essa ideia de ter caixa no ano que vem, é óbvio que o governo está preocupado em ter obras, em ter visibilidade para a disputa eleitoral. Agora, não pode, não deve ser em cima dos funcionários públicos do Estado, que sempre foram desvalorizados pelos governos do PSDB. Como é que vai ser a posição da bancada do PT em relação a esse projeto aqui? O senhor já falou um pouco aí, né? Mas como que vai se comportar a bancada aqui do Primeiro, tudo que diz respeito a tirar direitos dos trabalhadores, a ampliar demissões nesse momento de pandemia, o PT será contra. Segundo, ele discute a redução de isenção tributária. Repara que ele não mexe no capital, ele está deixando de dar isenção. Agora, tem um problema gravíssimo, é uma carta em branco. Ele está propondo que as renovações se dê sem que se passe pela Assembleia. Daqui para frente vale tudo. E pior, não há transparência, não há transparência. Nós já entramos com medidas judiciais, ganhamos uma liminar para que eles informem quais são as empresas que estão sendo beneficiadas. Eles recorreram, o processo continua. Tenho certeza que a gente vai ganhar. O Tribunal de Contas do Estado já recebeu as informações detalhadas. Falta dar clareza e transparência também aqui na Assembleia. Infelizmente, o governo não dá transparência nessa questão das isenções fiscais. E é preciso que haja isso, até para a gente saber se a empresa está gerando emprego, se está sendo bem aplicado a isenção fiscal que ela tem direito. Esse debate nós queremos fazer e vamos aproveitar. No ITCMD, que ele mexe na base de cálculo, inclusive copiando o projeto dos deputados do PT. Importante isso, né? Porque nós apresentamos um projeto do ITCMD, eu e o deputado Zé Américo, uma parte das nossas propostas estão incorporadas nesse projeto. Aí nós não temos problema. Onde é que nós temos problema? Ele não isenta os mais pobres do ITCMD. Ele poderia ampliar a isenção, fazendo com que só os mais ricos pudessem pagar mais. De novo, ele prefere colocar todo mundo no mesmo saco e tirar dinheiro dos mais pobres. Aí não dá. Aí nós queremos debater também.
Como é que vai ser a tramitação desse projeto aqui na casa e como que vocês vão acompanhar? Então, um pedido de urgência, o que significa que tem 3 dias, 3 sessões para ser avaliado, emendas, e depois ele vai para a urgência, o que significa que ele quer correr muito com o projeto, um projeto dessa envergadura. Eu falei do IANSP, em que você vai ter mudança, aumento de alíquota de acordo com faixa etária, cobrança de beneficiários e agregados. Hoje, a alíquota era de 2% para todo mundo, você vai ter alíquota até de 3%. Então, assim, não dá para ter uma pressa como essa para tirar dinheiro do trabalhador. Se fosse para tirar dinheiro de bilionário, a gente com certeza ajudaria o projeto a tramitar de forma mais rápida. Agora, extinguir fundações, institutos, sem ter a clareza para quê? Porque os concursados vão continuar. Agora, e os que não são concursados? E aqueles que são terceirizados? Né? Propor o PDV para os CLTs, porque eles estão desmotivados, esse argumento não dá para engolir. Que mais que o senhor tem de observação em relação a esse projeto? Bom, assim, a gente podia falar, por exemplo, também da questão aí que eles estão propondo para a concessão de serviços de uso de áreas como o Parque Vila Lobos, Cândido Portinari, bom, Água Branca, o Parque Estadual do Belém Manuel Pita, da Chácara da Baronesa, todos os parques da Juventude. Assim, já era uma tentativa. Esse governo é um governo que, se puder, entrega tudo. E a gente viu agora, recentemente, com a pandemia, que se não fossem os espaços públicos serem utilizados para, por exemplo, os hospitais de campanha, a gente não teria. O governo precisa calibrar melhor as suas ações. Não acho que o governo é bom porque entrega tudo. O governo é bom porque administra bem, porque tem perspectiva de arrecadar de quem mais tem, não de quem menos tem. Essa é a diferença que eu acho que era importante a gente ressaltar. Bom, além disso, você tem a uniformização das alíquotas do IPVA, revogando as isenções do IPVA e do ICMS. Né? Eu acho que é importante a gente destacar isso. O governo quer arrecadar mais. Ele vai arrecadar mais da população. Mais alguma questão que o senhor queira salientar? Eu acho que... Bom, você tem ainda a venda de bens do Estado, que eles estão propondo, a utilização dos recursos dos fundos e despesas de investimento do Estado, que a gente já aprovou, eles estão querendo mudar. Então, assim, não é um projetinho, não é uma mini-reforma, é uma coisa grande e que pressupõe um amplo debate, inclusive com os setores que serão atingidos. Tá certo, muito obrigado. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, falando aí sobre o projeto 529 do governo, né, do Estado, que trata aí de uma mini-reforma administrativa. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um abraço e tenho certeza que a gente vai ainda voltar com esse debate aqui, porque é um debate importante que atinge a população do Estado. Fique à vontade para vir quando o senhor quiser aqui. Obrigado. As portas estão abertas aqui para o senhor. Muito Um obrigado. abraço. Tem cabine de desinfecção, software de controle financeiro, laboratório de realidade aumentada para as aulas práticas e aplicativo de agendamento de serviços para facilitar o distanciamento social são algumas das propostas com origem em salas de aula virtuais da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, né? Do Polo de São Paulo, de São João da Boa Vista, receberão como proposta de disciplina Projeto Integrador PI criar produtos pautados em conceitos da indústria 4.0. Assim, os estudantes unirão conhecimentos no momento enfrentado pelo país e desenvolverão ferramentas que podem minimizar os danos provocados pela pandemia da Covid-19. Sob orientação da mediadora Fabiana Gimenez e supervisão de Carla Vital, cada uma das propostas ganhou vida. Foi o caso da construção de uma cabine de descontaminação usando os princípios do sistema de modelo de irrigação de aspersão utilizado na agricultura. O João Francisco Taioc criou aí um sistema automatizado de desinfecção de superfície para microaspersão de líquido saneante. Os termos são complexos, mas o resultado é uma cabine que poderia ser adotada por atacados e lojas de venda direta na desinfecção de produtos descarregados ou alocados no estoque, minimizando assim a possibilidade de contaminação. Explicando, aquele jatinho de água, né? Que a pessoa passa por uma cabine, exatamente, né? E aí ela vai ser... tem uma substância que ajuda a desinfectar, né? Exatamente, aí vai para a roupa, vai para uma parte do corpo, enfim. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa assim. Bem, vamos falar de mais notícias aqui, ó.
O Peru obrigou novamente a população a ter um toque de recolher aos domingos e também proibiu as reuniões sociais familiares após um novo surto de casos da Covid-19. Em um único dia, foram registrados 8.865 casos. O presidente Martim Vizcarra disse que os militares farão operações para que essas medidas sejam respeitadas. Em julho, o governo permitiu o desconfinamento gradual de boa parte da população, além de ter autorizado as viagens aéreas e terrestres dentro do país. Com isso, os casos mais do que dobraram, foram 3.300 para 7.025 em apenas 24 horas. Outro problema causado pelo aumento exponencial de casos é o sistema de saúde, que está novamente à beira de um colapso. Em Lima, por exemplo, a capital, o número de infectados subiu de 4.000 para 7.000 em 3 semanas e, como nem todos conseguem ser atendidos, a taxa de óbito já está bastante alta. O Peru é o terceiro país da América Latina com maior número de casos e mortes, apenas atrás do Brasil e México. Até o momento, são quase 499 mil casos e mais de 21 mil mortes, em uma população com 33 milhões de habitantes. Bem, pessoal, voltamos aí com o giro, entrevista ou giro informativo? Entrevista. Leia aí a entrevista pra gente, amor. Então, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Antônio Issão Sato Júnior, que é leiloeiro público oficial. Ele vai falar aí pra gente sobre como acontecem os leilões de imóveis que cresceram 25% durante a pandemia. Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bom com vocês? Pois é, doutor, Antônio, leilão sempre é uma boa oportunidade, né? Eu mesmo, de vez em quando eu dou uma olhadinha só para ver como é que estão os preços ali, mas é preciso ter o dinheiro na mão, né? Você consegue sempre tem boas oportunidades para quem tem o dinheiro na mão, né? Quais são as boas oportunidades de um leilão? Como é que o senhor vê assim? Como é que o senhor avalia? Bom, as grandes oportunidades, hoje através dos leilões oficiais a gente oferece veículos, máquinas, imóveis, equipamentos, itens de apartamentos decorados, então você consegue comprar todo tipo de produto que você imaginar através de um leilão oficial. E a gente está tendo uma mudança muito grande aí no mercado, que no caso dos imóveis, os grandes bancos e o próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo permite também o parcelamento da compra do imóvel com desconto de até 50% no segundo leilão, no caso de leilão judicial, e você pode pagar em até 30 parcelas, com juros de 1% ao mês. Então, tá muito fácil, muito prático, e agora é a hora certa de comprar o imóvel, principalmente no leilão. Os leilões, eles cresceram durante o isolamento social. Gostaria que o senhor falasse um pouco de quanto foi esse aumento, o que isso significa. Segundo algumas empresas que fazem estudo na área de leilões, nós tivemos um aumento em torno de 25% a 30% na arrematação de imóveis. A gente conseguiu enxergar porque, devido à pandemia, os grandes investidores e algumas pessoas que tinham os seus investimentos direcionados para as principais bolsas de valores, tanto no Brasil quanto no mundo, que hoje a gente consegue fazer um investimento fora do Brasil também, devido à facilidade da internet, essas pessoas resolveram migrar, tirar o seu dinheiro das bolsas, que tiveram uma forte queda devido à pandemia. A gente teve uma recessão muito grande aí na economia nos últimos 6 meses, e as pessoas resolveram fazer a aplicação desse dinheiro na compra de imóveis. E comprando o imóvel em leilão, que já tem um desconto, tanto nos bancos quanto no judicial, e aí colocando essa receita, esse dinheiro nos imóveis e colocando esse dinheiro para circular aí novamente no mercado. Eu queria saber do senhor em relação a imóveis comerciais, né? A gente está vendo aí que a pandemia está mostrando, né, para muitos empreendedores, para muitos empresários e empresas nacionais e estrangeiras que é possível ficar em casa, fazer home office e tal. E a tendência é que esses espaços fiquem mais vazios e a gente tenha aí uma demanda um pouco menor. É possível que a gente tenha boas oportunidades de imóveis comerciais nos próximos meses, nos próximos anos aí?
Sim, a gente tá percebendo essa procura também. Grandes empresas já procuraram o nosso escritório para fazer a desmobilização, para vender os itens mobiliários e também já para fazer a venda dos seus imóveis, uma vez que verificaram a possibilidade desse trabalho em home office. Então a gente repara que é uma tendência que veio para ficar. E a gente também reparou do outro lado que a procura nos imóveis industriais tem aumentado. Então, a indústria tem aumentado e a parte de serviços tem migrado para o home office. Então, é uma tendência do mercado aí nos próximos meses. O senhor falou dessa questão do aumento na procura. Isso é comum em momentos de crise? E se sim, por que isso pode ter aumentado? Então, o leilão ele é bom quando a economia está boa e ele é bom também quando a economia está ruim. Obviamente que quando a economia está num momento como esse, você acaba tendo uma oferta maior de imóveis e de veículos, uma vez que algumas pessoas não conseguem honrar os seus compromissos assumidos com os bancos e com as financeiras. Então, nesse momento, você acaba tendo uma oferta maior de produtos no mercado. No momento de crise, você tem uma oferta maior de imóveis e de veículos e de máquinas também no mercado. Mas o leilão ele é uma boa ferramenta de investimento com economia boa ou com economia ruim. Eu queria saber, quem está com dinheiro na mão nessa época da pandemia, né? Imagino que essa pessoa deva ser rei, né? Porque rei, rainha, porque está com dinheiro na mão. Como proceder, né? Quer dizer, não só aproveitando, né? Falando de venda, de imóveis e tal, não só em relação ao leilão, né? Qual que é o lance certo? Por exemplo, quanto que a pessoa pode fazer uma oferta, abaixar o valor, né? O que é possível dentro de um ambiente de leilão e também fora? Queria que o senhor desse dicas. Então, dentro do ambiente de leilão, nós temos imóveis de 10, 20 mil reais até 50, 100 milhões de reais. Alguns imóveis com desconto de até 60%. Alguns imóveis podendo ser solicitado parcelamento em até 30, 48 ou 72 vezes. Então, são diversas ofertas e em diversas modalidades de imóveis. Nós temos apartamentos, salas comerciais, hospitais, indústrias, casas, todos os tipos de imóveis hoje você consegue comprar na modalidade leilão. E principalmente com segurança, devido à pandemia. Os leilões oficiais no estado de São Paulo e no Brasil estão proibidos presencialmente para evitar aglomeração devido ao Covid-19 e esses leilões estão sendo realizados pelas plataformas de leilão dos leiloeiros oficiais e seus respectivos estados. No caso, a gente está falando de uma situação que envolve dinheiro, né? Então, uma situação séria que todo mundo quer uma determinada segurança. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os golpes, né, nessa área e também como as pessoas podem se proteger. Como é que eu posso saber que, de fato, aquele leilão que eu estou participando é algo sério, regulamentado? Sim. Então, todo leilão ele tem que ser regido pelo leiloeiro oficial. O leiloeiro oficial é uma atividade personalíssima. Cabe à pessoa física do leiloeiro oficial a realização desse trabalho. Então, o primeiro fato a ser verificado seria a inscrição desse leiloeiro na devida junta comercial do seu estado. Então, acesse o site das juntas comerciais e verifique se esse leiloeiro oficial ele está devidamente habilitado. Segundo ponto, verificar se o site do leiloeiro está hospedado em uma plataforma brasileira. Muitas dessas empresas que estão dando golpe hoje no mercado, eles fazem a hospedagem desses sites em países como Estados Unidos e Europa para dificultar a rastreabilidade e a investigação dessas fraudes. Nunca fazer a arrematação e fazer o depósito em conta de pessoa jurídica. O leiloeiro ele é pessoa física, então após realizar uma arrematação, esse valor ele deve ser pago único e exclusivamente ao leiloeiro oficial que realizou essa venda. Havendo a possibilidade,
entre em contato com o escritório do leiloeiro através de telefone, veja se esse leiloeiro ele tem redes sociais. Hoje você consegue verificar o leiloeiro que trabalha no mercado com habitualidade, ele tem a sua rede social, ele posta com frequência os trabalhos que ele realiza, as vendas de veículos, de imóveis, de máquinas. Então, tudo isso dá para se atentar. Quando o site é fraude, o leiloeiro não dá a cara para bater, ele não mostra o rosto. E na nossa plataforma também a gente procura sempre transmitir o vídeo do leilão. Embora você não tenha o leilão fisicamente com as pessoas te assistindo presencial, você faz a transmissão do vídeo no momento desse pregão, no momento do leilão. Então, tomando esses devidos cuidados, eu acredito que as chances de cair num golpe, elas se reduzem praticamente a... Opa, o senhor está escutando, né? Eu queria dicas também para quem está fora desse ambiente de leilões, né? Lances, por exemplo. Primeiro, você falou dessa questão dos sites, né? São duas perguntas, na verdade. Eu queria saber como procurar, como encontrar esses sites. É só dar um Google lá, buscar leilões e tal, ou não? Existe uma plataforma e tal. E eu queria também dicas para quem está fora desse ambiente de leilões, assim, dessa questão da negociação, né? Entre o comprador e a pessoa que está vendendo o imóvel, por exemplo. Tá. Bom, primeiro fato, para você pesquisar sobre empresas de leilão, obviamente o maior buscador do mundo hoje é o Google. Você vai colocar lá empresas de leilão, vai aparecer centenas de empresas de leilão. Só que o que acontece? A pessoa tem que se atentar nos sites com a terminação .com.br. Os farsantes, os golpistas estão se utilizando .com/br, somente .com, às vezes .net. Tem que se atentar muito a esses detalhes e só acessar site .com.br, que aí eles fazem, a hospedagem é brasileira e aí você já consegue fazer uma redução nessa situação em torno de uns 50%, 60%. E a sua segunda pergunta, geralmente nós vendemos os produtos de grandes bancos, grandes financeiras e dos tribunais de justiça. Então, o produto que o leiloeiro oficial oferece no mercado, tanto imóvel quanto veículo ou qualquer tipo de produto, ele tem uma total transparência, ele tem uma total rastreabilidade, uma vez que você sabe de quem você está adquirindo o produto, né? O leiloeiro ele é um intermediário do vendedor para o comprador. Então, nós buscamos sempre trabalhar com comitentes, que são as empresas que nos contratam, para vender os seus produtos, empresas renomadas, empresas que têm uma certa certificação aqui no Brasil, e a gente oferece esse produto no mercado para qualquer pessoa que queira comprar. No Brasil, a gente ainda tem esse mito aí de que o leilão... as pessoas não conhecem o leilão, né? Na realidade. Só que o leilão, no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ele se demonstra, como aqui no Brasil, como o top 3 das melhores opções de investimento para as pessoas, entendeu? Por exemplo, nesse momento, é melhor hoje você investir comprando um imóvel, que é moeda forte, é moeda segura, é tijolo, ninguém rouba, não tem como você perder o dinheiro, do que você colocar o dinheiro na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, e ele te permite a venda rápida. No caso de compra e venda, o leilão é um fator social que as pessoas não abordam. Muito extenso, e é um dos mercados mais interessantes do mundo. Tá certo, mas tem também seus problemas, muitas vezes. Assim, não tem só vantagens. A gente sabe que tem algumas... a pessoa tem que ficar atenta a alguns detalhes. Por exemplo, em muitos sites de leilão está lá, o imóvel está sendo vendido
E está dizendo, se você não lê atentamente, né, o que está dizendo lá, diz, por exemplo, que a pessoa comprando aquele imóvel, ela vai assumir dívida, pode-se assumir, tem casos que sim, tem casos que não. Pode-se assumir dívidas pendentes em relação a, por exemplo, um apartamento condomínio, a IPTU. Então, é preciso ficar atento. Você citou aí, por exemplo, veículos, né? É preciso ter muita atenção de você comprar um veículo usado, às vezes, para não vir com um problema maior. Então, é preciso ficar, vamos dizer assim, de olho, né? Avaliar bem, né? Avaliar bem. Mas é possível, no final das contas, você, com um pouco mais de experiência em leilões, é possível você transitar nesse meio, né? Travou aqui. Tá bom, a gente estava quase encerrando aqui a entrevista. A gente está tendo uma pequena instabilidade, mas acho que voltou. Voltou. Você escutou o que eu falei? Quer que eu fale de novo? Eu escutei um pouquinho. Vamos lá. No caso de leilão de veículos, tudo que você vai fazer hoje tem um manual de instrução, certo? Uhum. O que é o manual de instrução do leilão? Seria o edital daquele determinado leilão. Então, no caso de leilão de veículos, no edital vai estar especificado o dia, a hora e o local que esse leilão vai ser realizado, os itens que serão levados a leilão e a descrição desses itens que estarão sendo levados ao leilão. Dentro desse campo da descrição dos itens, a gente vai estar relacionando tudo que aquele carro tem. Por exemplo, o motor não está funcionando, está sem câmbio, o veículo inteiro funcionando. Então, a pessoa hoje, ela não faz a compra. Uma vez que o leiloeiro oficial ele tem a fé pública, a gente não pode passar uma informação inverídica. A informação aqui é verídica no leilão oficial, entendeu? Nós funcionamos mais ou menos como um tabelião de cartório. A gente tem que passar a verdade, passar a boa fé para a pessoa que está comprando. Então, a descrição vai constar tudo que o carro tem. Então, a pessoa não vai comprar nada no escuro. A pessoa sabe o que ela está comprando, no caso de veículos. E no caso do leilão de imóveis, também, cada caso é um caso. Tem imóvel que não vai ter o débito de condomínio e IPTU. Tem imóvel que vai ter o débito de condomínio e IPTU. Tem casos que a pessoa que está vendendo, o banco ou o próprio Tribunal de Justiça, vai arcar com esses custos. E tem casos, obviamente, que o arrematante vai arcar com esses custos. E nesse caso, ele arcando com esses custos, obviamente, ele vai comprar esse imóvel mais barato. Então, são uma série de fatores individualizados que vão fazer a característica de cada leilão. Vocês entenderam? Tá certo. Muito obrigado pelas dicas. O Antônio Issal Sato Júnior, que é leiloeiro público oficial, falou aí sobre como que acontecem os leilões de imóveis, né, que cresceu aí 25% durante a pandemia do coronavírus. Muito obrigado pelas suas dicas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. Pois é, né? Um bom negócio. Mas tem que ficar atento ao que ele falou agora no final, né? Prestar atenção lá no edital, prestar atenção nos defeitos e tal. Né? Isso é muito importante no leilão. Porque ele senão, falou prestar atenção no site, né? No site, olhar se tem débitos anteriores, né? Se a pessoa que está comprando o imóvel vai ter que pagar o IPTU atrasado, vai ter que pagar condomínios que estão atrasados, isso é muito importante. Bem, nós voltamos agora com o giro informativo via Skype com o repórter Guga Mendonça, que traz informações para o Jornal da Rede Alesp. Guga, o que você tem de notícias aí para gente? Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Pois não, Luciano, pois não, Amanda, são 12 horas mais 35 minutos. Vamos aí girar mais umas notícias da Assembleia Legislativa. Acabou agora há pouco, né, a reunião aí da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior, né? A CPI que é comandada pela deputada Damares Moura, do PSDB, hoje ouviu o reitor da Unicamp, o Marcelo Quinobel, e também a professora Neri de Barros Almeida, que é diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. A principal conversa foi a exposição que a Unicamp abriu um departamento de Direitos Humanos para tratar essas questões, né, o respeito realmente, né, e a prevenção da violência contra a mulher dentro do campus, e também o reitor deixou bem claro a preocupação
que a universidade tem também nos entornos, né? Nos entornos do campus da Unicamp, às vezes são locais meio desertos, onde pode acontecer muitos episódios aí de violência sexual. Ele deixou claro que a Unicamp se preocupa muito com isso, se preocupa em zelar pelos estudantes e pelas estudantes, nesse caso, também nos entornos da universidade. Mas algumas coisas que acontecem na casa, eu não posso deixar de lembrar você que a partir das 2h30 da tarde tem sessão ordinária do Parlamento Paulista. Muitos projetos hoje devem ser discutidos, em especial, né, o projeto de resolução número 14 do deputado Campos Machado, do PTB, que diz aí sobre as sessões virtuais, né, em tempos da pandemia. Esse projeto de resolução foi para casa na terça-feira, não teve quórum suficiente e hoje se espera que seja votado. Outro projeto que veio aí do governo do estado, você repercutia muito bem aí com o deputado Paulo Fiorilo do Partido dos Trabalhadores, é o projeto 529 de 2020, de autoria do senhor governador, que saiu no Diário Oficial de hoje. Esse projeto ele visa extinguir aí 10 entidades descentralizadas, como autarquias, fundações e até empresas até o ano de 2021. Entre elas, a Fundação Parque Zoológico, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano de São Paulo, a CDHU, e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU. Esse projeto entrou na casa hoje e deve ser analisado aí, entrou em questão de urgência, deve ser analisado aí nos próximos dias. Luciano, Amanda, nós temos aí, lembrando também, o ato solene, logo mais às 18h30, né? O ato solene contra a violação dos direitos humanos em tempos de pandemia. Quem comanda esse ato solene é a deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. Luciano, Amanda, por enquanto é só essas notícias aqui do Parlamento Paulista nesta manhã aí de quinta-feira. Eu estou à disposição de vocês aí, sempre que precisarem, mais alguma notícia que vocês queiram repercutir conosco. Tá certo, Guga Mendonça. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, Guga. Grande abraço a vocês, até a próxima. Bem, a deputada Márcia Lia, do PT, protocolou o pedido 3037 de 2020, que cobra do governo do estado a testagem em massa da Covid-19 no sistema prisional, já que, na visão da parlamentar, é urgente preservar a saúde dos servidores públicos e também dos detentos. Somente com a testagem em massa será possível detectar a quantidade de presos e funcionários infectados. A partir daí, seria possível ter medidas efetivas de isolamento para evitar a contaminação. A parlamentar lembra que o governo não tem divulgado os dados de contaminação e mortes no sistema prisional, dado que está sendo cobrado desde o início da pandemia. A deputada ressaltou que estamos vivendo um momento muito delicado que se agrava dentro dos presídios, porque são espaços propícios para a transmissão do coronavírus. E que temos que lembrar que a maioria dos centros de detenção provisória são lotados em um espaço fechado e limitado. Confira agora outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. O governo do estado, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica da AI, da EE, da EE que chama, inaugurou a estação de tratamento de esgoto de Bom Jesus dos Perdões. Um empreendimento que contempla a reivindicação do deputado Edmir Chedid, do Democratas, tem capacidade para tratar 100% do esgoto coletado, o que beneficiará mais de 21.700 moradores. O Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus, faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em minutos com muita mais informação. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos já já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.